Boa noite para quem está ao vivo e bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for para quem está vendo isso depois. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo, um dos autores da Sétima Chave, sou anfitrião aqui da Iniciativa Mochileiros do Multiverso e sou o professor do curso Escrita Épica. Boas-vindas a todo mundo. Hoje vamos falar sobre criação de personagens. Já falei muito de aparência em outra live, então hoje não vou abordar tanto esse assunto, que é um assunto que já foi falado. Se você quiser falar sobre especificamente descrição de personagem, tem live na semana passada, assiste lá que foi bem legal, tá? Hoje vamos falar do que faz o personagem no sentido do comportamento, da personalidade, no sentido da motivação dele e esses elementos que realmente são o que dão a alma do personagem. Eu tô vendo minha voz aqui porque eu abri. Onde que eu. Aqui. Pronto, silenciei aqui o computador. Eu abro no computador para conseguir ver as mensagens e falar com vocês. O Kyo falou aqui: boa noite, Tamato. Boa noite, Kyo. Tudo bom? Boa noite também, Jaque Machado, Vander Reis 99, Selene. Boas-vindas para todo mundo. Então, senhoras e senhores, como vocês sabem, eu não fico enrolando, não fico aqui enchendo linguiça. Então, vamos falar do que realmente importa aqui, tá bom? E quem chegar for chegando no caminho pode depois ver a live desde o começo para pegar. Mas quem tá aqui tá pegando desde o começo, isso que importa, tá? Senhoras e senhores, vamos falar sobre criação de personagens. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, pode mandar, que estou sempre lendo aqui os comentários e qualquer pergunta enviada será, dentro do possível, respondido, tá? Eu costumo responder todas as perguntas, tá? Às vezes o pessoal começa a falar aqui de assuntos, não é normal, o pessoal às vezes dá uma dispersada e às vezes eu não leio se for algo que não tem a ver com o assunto da live, mas falando do assunto que é personagens, a gente vai com certeza estar aqui respondendo, tá bom? Enfim. Sem mais delongas. Senhoras e senhores, personagens são o pilar mais importante de qualquer história. Você, antes de se apaixonar por Hogwarts, se apaixonou pelo Harry Potter, pelo Rony, pela Hermione, tá? Antes de você se apaixonar pela Terra-média, você se apaixona pelo Frodo, pelo Gandalf, pelo Aragorn. E assim vai. Pode pensar em qualquer livro que você goste, pode pensar em qualquer saga, até mesmo série, antes da gente lembrar do cenário e até do enredo, o que nos faz querer assistir uma história, ler uma história, jogar uma história que seja, o que nos faz realmente viciar numa história é o elenco, os personagens. Então, os personagens são o elemento, né, o pilar que conduz o leitor através do cenário e através do enredo. Lembre-se disso, isso aí é fundamental. Então, quando você for pensar qual que é o mais importante, eu tenho certeza que o mais importante é personagem. Por isso que é um assunto que eu falo tanto, né? Acho que é um assunto, inclusive, que tem mais conteúdo lá no curso Escrita Épica. Acho que é o módulo que tem mais conteúdo, que realmente é algo que rende muito, tá bom? E eu não sei vocês, como é que vocês, se vocês quiserem, comenta aqui qual que é o personagem favorito de vocês, qual que é o personagem literário que vocês mais gostam. Comenta aqui pra gente ver se a gente lê algum livro em comum, se a gente tem alguma referência em comum aqui, tá? Sempre bacana trocar esse tipo de ideia. Eu particularmente, eu percebi assim, a importância dos personagens quando eu estava lendo o Leonel Caldela, que é um dos meus autores favoritos. E quando eu lia o Caldela, eu percebia como que os personagens pareciam ser de carne e osso e não de tinta e papel. O que eu acho que me brocha, me frustra na leitura é sentir isso, sentir o personagem meio artificial, sabe? Sentir que aquele personagem, ele simplesmente não é acreditável, sabe? Ele não existiria, percebe? Quando você sente, cara, esse personagem aqui não faz, sabe? Não consigo imaginar ele existindo de verdade, é muito piegas, sabe? Isso é o que costuma fazer a gente broxar. O Kyo falou que Geralt de Rivia. Eu imaginei que o Geralt ia aparecer. O Geralt ele é bem interessante, né? Porque ele é esse... as pessoas... Os Witchers são basicamente
meio monstros, meio pessoas, eles são temidos. Então, o Witcher é essa coisa aí que esse cara que ele é visto como um monstro pelas pessoas, mas ele é muito mais do que isso. Eu acho que esse é o elemento que faz o Geralt funcionar tão bem, sabe? O fato dele ter muitos sentimentos que ele mesmo não sabe lidar, o fato dele ser mais profundo do que o mundo percebe. E todo mundo se sente assim. Todo mundo sente que, cara, o mundo me vê de uma forma superficial e eu por dentro tenho muito mais a oferecer ao mundo. Então percebe que, no caso, o que faz o Geralt ser tão interessante é um elemento muito assim do comportamento dele, da motivação dele, de quem ele de fato é. Aqui vieram mais alguns. O Ronaldo Akan falou Miron Bolitar, de Harlan Coben. Esse eu confesso que eu não conheço. O Skipper falou Atos, me dei conta disso pouco tempo atrás. Acho que é uma personagem que que eu mais gosto. Mas é difícil escolher um, tem que ser no susto. Eu também não tenho dificuldade de falar um só que eu prefiro, particularmente. E o Alan Polanski, é assim que se pronuncia seu nome, Alan? Falou Bilbo Bolseiro, com certeza. O engraçado é que eu não gostava dele no Senhor dos Anéis. O Bilbo, ele cativa a gente porque ele é o cara comum. Todo mundo poderia ser o Bilbo, sabe? Quando o Bilbo fala que ele quer ficar na dele, sossegado, a gente fala, poxa, né, também quero, de vez em quando, eu também quero ficar sossegado na minha. Então o Bilbo, ele é aquele herói comum. Ele é o equivalente, tá? De uma maneira bem distinta, mas a abordagem dele lembra a do Peter Parker, do Homem-Aranha. Enquanto um Geralt de Rivia é uma abordagem meio super-homem, meio Tony Stark, Homem de Ferro, percebe? É alguém que a gente gostaria de ser. A gente gostaria de ser sinistrão igual o Geralt, sinistrão igual o Homem de Ferro, sinistrão igual o Super-Homem. A gente queria, né? Enquanto que o Bilbo e o Peter Parker são pessoas que a gente olha e fala, cara, eu sou praticamente esse cara aí, não é verdade? Então são duas abordagens muito boas. Quando você for também escrever esses personagens, lembre-se disso. Os seus leitores ou eles vão querer ser como o seu personagem, tá? Ou vão sentir que eles poderiam ser o seu personagem. E em ambos os casos é fundamental que eles sejam assim, empáticos, tá? Que a gente sinta que porque só o cara só chegar e falar esse herói aqui, ele é sinistrão. Só isso não funciona. Tem que ter esse sentimento de empatia de alguma forma. Vamos falar disso daqui a pouco. Isso aí, senhores. Esse assunto é importante, cara. Acho que eu tenho certeza que é o assunto mais importante de todos na escrita criativa. Sinceramente, quem tá aqui vendo essa live tá com o conteúdo que eu acho que é o mais importante para todos os escritores, sendo bem sincero. Porque, cara, quando eu comecei a escrever, eu escrevi um conto para um concurso, Eu Criatura, da Devir Livraria. E eu escrevi assim, porque me deu na telha. Eu li sobre o concurso, achei legal, vou participar, sabe? E escrevi um conto e foi. E na real, aquele conto, quando eu paro pra lembrar, sabe? Tipo, eu fico pensando, cara, o que me deu pra escrever aquele conto, sabe? Mas o que eu acho que foi o meu trunfo no concurso Eu Criatura foi justamente o foco no personagem. Eu escrevi um conto e o tempo todo, enquanto eu escrevia, o meu foco era passar as sensações da personagem, passar os sentimentos dela, sabe? Fazer o leitor sentir o que aquela personagem sentia. Esse foi o meu foco. E já teve outros... já teve uma ocasião que eu enviei um texto para uma seleção. Eu não fui selecionado, mesmo já estando autor publicado, tá? Então, vida de escritor não é sempre acerto, não é sempre, hoje eu não erro nunca, o que eu errei no passado, a gente continua aí dando alguns erros, né? Faz parte. Mas o que me falaram foi, cara, você narrou demais uma cena, mas teve pouco personagem. Faltou personagem na sua cena. Então percebe, o que me fez ter sucesso no meu primeiro concurso de escrita foi justamente o que faltou em outra ocasião e que me fez perder outra ocasião. Então, em ambos os casos, no meu primeiro concurso cultural, no concurso Eu Criatura, eu enviei o conto e eu fiquei, né, tipo, eu não tive expectativas, eu falei, cara, eu não vou conseguir vencer isso, sabe? Tem centenas de contos participantes participando e eu nunca tinha escrito nada. Então, como é que eu vou ter alguma chance contra pessoas que já escreveram mais de 100 contos de gente aí que possivelmente a maioria já tem alguma experiência, né?
E passou assim o prazo de anunciarem o vencedor do concurso e eu, né, não, o telefone não tocou, né? Até que eu estava indo para a faculdade na época e tocou meu telefone e DDD de São Paulo. E naquela época não era normal receber ligação de São Paulo, né? Então achei estranho, atendi, né? Alô? Aí eu tava, acho que dormindo de boca aberta no ônibus, sabe? Aí a pessoa lá no outro lado da linha, alô, Bernardo, aqui é a Zanini, da Devir Livraria, tudo bom? E eu fiquei, tipo, sóbrio na hora. Eu, oi, tudo? Ela, então, você participou do concurso Eu Criatura, né? O conto Aberração na Coleira. Então, Bernardo, você venceu. E eu, tipo, peraí, eu fiquei em segundo lugar? Terceiro? Ela, tipo, não, Bernardo, você ficou em primeiro lugar. E eu falei, uou, né? Parei tudo, comemorei. Não assisti aula, matei aula comemorando. Saí com a menina que eu namorava na época para comemorar. Encontrei meus amigos, comemorei com os amigos. Cheguei em casa, levei bronca da minha mãe por ter chegado tarde em casa em tempos de faculdade, né? E falei pra ela do concurso e ela me deu parabéns e acabou a bronca quando eu contei pra ela, sabe? E foi nesse ponto que eu decidi me tornar escritor. Quando eu tive essa vitória nesse concurso cultural sem nunca ter escrito nada. Então percebe, sem nunca ter escrito nada, a simples decisão de focar no personagem foi o que me fez vencer de primeira um concurso cultural e foi justamente não ter um bom personagem que me fez também em outras ocasiões não ser selecionado, mesmo já tendo publicado livros. Percebe? Então isso aí é uma coisa que a gente tem que estar atento sempre, senhoras e senhores. Então eu vou falar de personagens para sempre, vou responder dúvidas para sempre. O pessoal comentou aqui os seus heróis, os seus personagens favoritos de livro, mas ninguém mandou dúvida até agora. Então, ó, senhoras e senhores, aproveita aí para mandar dúvida, que agora é a hora da gente dominar essa arte da melhor forma possível, dentro do que, né, é possível tirar dúvida em um chat de Instagram, né, de um chat de live, e o que for possível também responder aqui numa live, tá bom? Um gole d'água. E como criar bons personagens? Acho que os dois elementos mais importantes, vou falar deles, assim, os três mais importantes, tá? Vou falar desses três aqui ao longo da live. São comportamento, motivação e empatia. Tem mais, tá? Além disso, tem aparência, que já falei na live, tem histórico, acho que não cabe no escopo de hoje, mas o histórico também é bem importante, sabe? É importante pensar como é que nossos personagens se relacionam com o nosso cenário. É importante pensar em como que nossos personagens se relacionam com o enredo. Isso tudo é importante. Mas o mais importante para o leitor gostar do seu personagem é comportamento. Fugiu a palavra. Comportamento, motivação e empatia. Veio aqui 2 perguntas, eu vou responder assim que eu falar sobre comportamento. Senhoras e senhores, comportamento é basicamente a forma como a gente busca o que a gente quer e a forma como a gente reage aos imprevistos da vida. Como a gente age e como a gente reage. Então, eu, Bernardo, por exemplo, sou um cara que eu tento resolver tudo na conversa. Eu tento resolver tudo no diálogo. Se eu sentir que o diálogo não funciona, eu largo de mão, tá? Esse é o Bernardo do mundo real, tá? Agora, se a gente for pegar, por exemplo, cara, pega aí algum exemplo de algum livro que você goste e pense como que o elenco desse livro aborda problemas diferentes. Então, exemplo clássico, quando o conselho de Elrond discutiu como destruir o anel, né? E todo mundo ali deu atento, todo mundo ali filosofando, sabe? E o Gimli pegou e deu uma machadada no anel. Já mostra bem o modo como ele lida com os problemas dele. Na verdade, foi o Kyo, né, que falou do Geralt de Rivia. Eu adoro no Witcher o Geralt, a Yennefer e o Jaskier. É o trio principal dos livros, né? E, cara, pensa numa situação e pensa como é que cada um deles iria resolver o problema, sabe? O Geralt iria resolver como um caçador. Ele iria analisar o problema e pensar numa solução para esse problema. A Yennefer
eu acho que ela iria tanto, por exemplo, buscar conhecimento, buscar o estudo, o que ela já estudou sobre o assunto, e também pensaria em como tirar proveito da situação, percebe? Olha a diferença. O Geralt é o cara que ele resolve o problema. A Yennefer tende a ser uma personagem que ela tenta tirar vantagem do problema. Como é que eu posso resolver esse problema e sair dele melhor do que eu estava antes? O Geralt ele não pensa em ganho pessoal, geralmente. Ele pensa em resolver. Né? A Yennefer não. A Yennefer, ela preferiria não se meter se ela vê que não tem como ela se dar bem. Ah, não vou me dar bem com essa história aqui? Então tchau, vou embora, sabe? Mas se ela se mexe, é porque possivelmente ela tem algo a ganhar. E o Jesker, ele é o cara totalmente lábia, né? O Jesker é o cara que ele iria empurrar o Geralt e a Yennefer pra eles resolverem o problema, né? Ele iria motivar, ele ia ficar lá dando apoio moral pro Geralt e pra Yennefer, né? E no final ele ia contar essa história pra todo mundo. Na história dele, ele ia botar ali que ele que participou e ele que foi herói também, né? E ele iria também tirar proveito disso. Mas de uma maneira bem mais malandra, por assim dizer. Então, ó, 3 personagens que eu acho que esse trio assim é um elenco excelente para qualquer história. Um dia eu vou criar assim um trio de personagens nessa vibe. Um dia eu crio, não hoje, mas um dia eu vou criar um elenco assim nessa vibe. Mas eu posso citar aqui vários outros casos, né? Game of Thrones também é um exemplo bem interessante. A gente pegar a mesma situação e ver como é que cada família lida com a situação, né? E é importante você pensar nisso pros seus personagens. Como cada um deles resolve os seus problemas. Como cada um deles alcança aquilo que eles buscam. Qual que é a opção número 1 de cada um deles, né? Vai ter aquele que vai ser na violência, vai ter aquele que vai ser na inteligência, aquele que vai ser na lábia, né? Alguns vão ser na enganação, sabe? Alguns vão ser na liderança, enfim. Pega os seus personagens, é o dever de casa, pega os seus personagens primários, tá? Pega o seu elenco principal da sua história e faz isso, escreve lá. Como que eles tendem a agir? Qual é a atitude inicial deles para eles conseguirem aquilo que eles querem, tá? E também, além disso, como que eles reagem aos imprevistos? Porque uma coisa é eu, Bernardo, né? Cara, é aqui, eu falei agora há pouco, né? Eu, Bernardo, sou um cara que eu tento dizer tudo na lábia. Mas, sinceramente, aqui, tá, gente? Eu sou um cara muito reativo. Se alguém testar minha paciência, eu perco a paciência muito fácil, né? Eu perco, assim, eu xingo, assim, muito rápido. Tipo, mano, vai te catar, sabe? No mínimo, assim, tipo, mano, sabe, me tirar do sério é algo relativamente fácil. eu tenho que reconhecer isso para saber lidar com isso, né? Mas esse que é o ponto. Eu que sou o cara que eu penso bem antes de falar, sabe? Cara, eu vou contar aqui pra vocês, recentemente, cara, teve uma situação bobeira, assim, marcando jogar RPG com os amigos, né? E eu fiquei meio bolado com um amigo meu, que eu senti que ele tava marcando sem se importar comigo, sabe? E minha vontade foi de xingar ele no WhatsApp, chegar e mandar essa mensagem pra ele, tipo, ô teu desgraçado, tá ligado? Porra, tá de sacanagem com a minha cara, sabe? Mas eu respirei fundo, eu pensei muito, e eu mandei pra ele uma mensagem educada, e eu falei, cara, você marcou o jogo no dia que eu não posso. O que aconteceu? Você esqueceu que eu não podia nesse dia? E aí ele falou comigo, e eu tava, sinceramente, aqui entre a gente, eu tava assim, esperando que ele fosse me dar uma resposta mal criada, eu tava esperando que ele fosse ser babaca comigo, e eu tava pronto pra discutir com ele, sabe? Mas ele foi e falou comigo direito. E falou, não, B, realmente tive que marcar esse dia, não teve jeito, mas o próximo a gente vai marcar direitinho e tudo mais. Eu, porra, show, beleza, e nos entendemos. E aí tu vê, eu, Bernardo, quando eu planejei, e isso é algo que daria pra trabalhar na história, né? Narrar como que o personagem tá ansioso, como ele tá pronto pra uma guerra, né? Como disse o seu Madruga, né? Pronto pra declarar guerra contra os Estados Unidos sozinho, sabe? Mas aí ele segue o plano e as coisas, né, felizmente vão contra a expectativa dele, né? Mas eu que sou esse cara, também sou o cara que, brother, se alguém me der uma resposta assim, mal criada, brother, eu já dou logo eu já dou de volta, né? Uma frase que eu adoro xingar os outros, né? Quando alguém começa a falar bosta pra mim aqui, só um momentinho assim, de falar de maneira impropéria, né? Impropérica aqui. Quando alguém me tira a paciência, pergunta assim:
a sua bunda não tem inveja da sua boca, da quantidade de bosta que sai dela, um dia eu vou escrever isso. Até perdi um live, até teve gente que saiu da live depois dessa. Um dia eu vou escrever isso num livro, sinceramente. Um dia eu vou escrever isso num livro. Mas é bacana a gente pensar nisso, nessas contradições das pessoas, em como elas agem e como elas reagem. E eu, Bernardo, sou esse cara. Eu gosto de agir na diplomacia, mas eu não sou bom em reagir na diplomacia. Quando eu sou pego de surpresa, eu me esquento, né? Então, dever de casa, pega lá o seu livro, tá? E bota lá, meus personagens X, Y, Z, aqui os principais, os 3, 4 principais que seja, tá? Como que eles se comportam, como que eles agem e como eles reagem, tá? Dever de casa bem bacana aqui, tá? Vou ver aqui os comentários que vieram. Aqui. Kyo Andreotti falou aqui: como você planeja os personagens para o livro? Cara, como que eu planejo os personagens? Eu penso primeiro no que eu tô afim de escrever, sabe? Eu tento não me repetir. E isso que é a coisa. Quando eu sinto que eu tô com uma ideia muito parecida com a anterior, eu paro e penso, por que eu só não escrevo mais da anterior? Ponto número 1, tá? Se eu tô com uma ideia muito parecida, por que eu não escrevo... Por que eu não volto daquela ideia anterior minha, sabe? Então eu penso o que eu tô a fim de escrever e não escrevi ainda. Esse é um ponto inicial. E aí eu crio todos os personagens. Eu crio assim, tipo... Eu boto assim, personagem 1, né? Boto a aparência geral do personagem. Comportamento. Motivação. Histórico. Diferencial. Dependendo do que eu estou escrevendo, eu boto ali algum elemento a mais. Por exemplo, a Era do Abismo, eu boto virtude e vício, tá? Por exemplo. Então, dependendo do que eu escrevo, vai ter alguma coisa a mais ali também, tá? E eu só decido o gênero depois. Eu primeiro crio o elenco e depois eu decido qual que é o gênero de cada personagem. Por quê? Eu já escrevi uma vez o elenco e eu vi que só, não tinha mulher nenhuma no elenco. E eu falei, cara, tá faltando aqui uma personagem feminina nesse elenco que é só homem. E eu fiquei com muita dificuldade em pensar, sabe? Quem que poderia ser homem e mulher. E eu senti que tava fazendo falta, sabe? Eu gosto de histórias que tenha uma quantidade próxima de homens e mulheres. Ou, né, uma quantidade igual, tipo, tem 3 homens e 3 mulheres, ou isso, ou uma diferença pequena, sabe? Tipo, 3 homens e 2 mulheres. Eu gosto de escrever assim, particularmente. Meus elencos, né? E aí eu vi isso, não tinha mulher nenhuma. Então eu voltei, né, da estaca zero no planejamento e revisei um monte de coisa, tá? E aí foi que eu decidi, inclusive, que a personagem principal seria uma mulher. A princípio seria um homem, né? O herói. Eu falei, cara, cabe aqui uma mulher, seria bacana ter uma heroína aqui, em vez de mais um herói, sabe? Já tem outras histórias com heróis, acho que vai ficar bacana essa ideia aqui. Então, enfim, eu deixo a escolha de gênero por último, tá? Paulo Ricardo, que tá aqui escrito. Paulo, qual a dica para quem escreve sobre personagens existentes, tipo Drácula da vida? Seguindo o exemplo do Drácula, eu acho que é importante, o que eu acho que é maneiro, você pegar e se basear principalmente na fonte original, tá? Esquece os filmes do Drácula, esquece os contos, esquece os jogos, o Castlevania, esquece isso tudo, tá? E vai na fonte, vai no Bram Stoker, lê o Bram Stoker e fala, ok, isso aqui é a essência, o fundamento do personagem, tá? E a partir daí você dá o seu toque, ok? Desapega o que foi feito, o que não foi feito, desapega o que tá na moda. Brother, dane-se. O que você quer criar com esse personagem, tá? Então, e lógico, né? Dentro disso vai ter o seu gosto pessoal. Eu, Bernardo, adoro o Drácula. Quando eu penso em escrever a história de vampiro, eu adoro Castlevania. Quando eu penso em escrever a história de vampiro, eu penso muito em Castlevania. E não vou abrir mão disso, percebe? Mas isso vai vir naturalmente. Eu não fico pensando assim, vou me inspirar em XYZ. Não, eu me inspiro na fonte e em cima disso eu crio o que eu quero criar. E eu faço isso com tudo. Para criar os elfos da Era do Abismo. Eu pesquisei o que é os elfos da mitologia. Falei, bacana, isso é elfos. E aí
Eu também pensei no que é o elfo tolkieniano, que é a maior referência que a gente tem hoje em dia, né? É inegável isso. E daí eu pensei, tá bom, mas como é que eu quero criar no meu cenário? E aí eu criei por conta própria, com base nessa fonte original, basicamente. Enfim, essa é a minha dica. Ronaldo Akan. Como começar uma história com o personagem principal de forma mais funcional possível, para os leitores grudarem logo no começo? Apresenta o seu personagem na prática. Tá? Não fica falando do passado dele, não fica falando quem que ele é na teoria, não fica pensando o que ele pensa, tá? Bota uma situação que mostra quem que ele é. Tá? Então, um exemplo aqui. Tem uma criança com fome roubando pão. O que ele faz? Ele vai ajudar a criança a roubar? Ele vai lá e vai falar para a criança, opa, roubar errado, comprei aqui o pão, toma aqui na sua mão pão, não roube de novo. Ele vai pegar a criança e vai levar para um guarda. O que ele vai fazer? Tá? E isso para tudo na vida. Pensa, a situação clássica, né, que a gente vê é personagens sofrendo algum tipo de bullying, né? E o mocinho reagindo a esse bullying, por exemplo. A gente vê muito isso hoje em dia na Netflix, tem um monte assim, sabe? Então, pensa nisso. Pensa numa situação, uma cena que te permita mostrar quem é esse personagem na prática. Aqui. O Alan falou aqui, Ned Stark e Tyrion Lannister agindo no cargo de mão do rei é um bom exemplo disso. Excelente exemplo. Acrescentaria Tyrion Lannister também. Tyrion Lannister foi a mão do rei que simplesmente sentou no trono, né, e tomou as rédeas, porque viu que tava uma bagunça aquilo ali, né. Mas, cara, analisar as mãos do rei do Game of Thrones, pô, dá aí um exercício bacana, cara, porque tiveram alguns, né, e cada um foi diferente, bem bacana essa ideia. Ronan the Traveler. Existe a simbologia da tríade, né? Emoção, impulsividade, juventude, inteligência, análise, maturidade e sabedoria, paciência, o ancião. Ronan, eu sinceramente não sei aonde que isso que você falou se encaixa no que a gente tá falando aqui na live, sinceramente. Jaque Machado falou aqui, essa frase não é legal. Cara, eu acho que é a frase que funcionaria muito bem, né? Na ocasião certa. Eu conheço frases piores, ela tá se referindo àquela minha frase anterior, né? Kyo Andreucci. Eu coloco bastante mulheres, mas peço bastante em colocar peco bastante em colocar pessoas negras. Cara, isso aí acho que varia muito, né? Do que a gente quer falar, sabe? Eu acho que, sinceramente, como brasileiros, nós temos muitas leitoras, né? E temos muitos leitores negros no Brasil também. A gente vai na Bienal do Livro, cara, é todo tipo de gente. Jovem, adulto, gente mais velha também, tá? Homem e mulher, todo tipo de etnia vai lá comprar livro. Pessoas de orientações sexuais diferentes também, cara, de tudo, né? Então, assim, eu acho que a questão da representatividade é muito relevante por conta disso. Nós temos leitores de todos os tipos, tá? Então, acho que sempre, quanto mais agregar, melhor, tá? Mas, sinceramente, acima de tudo, acho que é importante a sua história ser boa, tá? Porque também o público também não é trouxa, tá? O público não é bobão. O público não vai gostar de ter um tipo de tolkienismo, que é simplesmente botar a representatividade só pela representatividade, sabe? E ter ali um personagem raso com isso. Teve um caso interessante, inclusive, tem um jogo que eu adoro, que é a Dragon Age Inquisition. Tem um personagem trans, e caraca, é maravilhoso a forma como botam aquele personagem no jogo. É assim, espetacular como que botam o personagem trans no jogo Dragon Age. A mesma franquia, no jogo seguinte que publicou, foi o Mass Effect Andromeda, foi criticada. Por quê? Botaram uma personagem trans também no jogo, mas o modo como ela é apresentada e desenvolvida é extremamente raso, sabe? Tipo, você chega com essa pessoa e depois de 3 diálogos ela tá falando que ela é trans, tipo, do nada, assim, já fala, oi, eu sou trans, tipo, do nada, sabe? Porque naquela outra galáxia não me aceitavam e aqui eu tô criando uma vida nova. E as pessoas trans reclamaram disso. Cara, isso não é representatividade, isso não tá representando a gente, sabe? É uma representação muito rasa, muito abreviada, que não tá agregando em nada. Então, e a mesma empresa
acertou uma hora e errou em outra. Por isso que é importante a gente ter essa consciência, tá? Se a gente se propõe a fazer algo, é para fazer bem feito. Ainda mais quando você está atendendo um público, poxa. Não é verdade? Ó, deixa eu ver aqui mais mensagens do Ronan, da Jaque, da Isabelle. Eu vou falar do próximo tópico e daí eu volto aqui, tá? Pro que foi enviado, para o que vocês estão falando aqui, tá bom? Além do comportamento, cara, um assunto mega importante, um elemento extremamente importante é a motivação do personagem. Acho que a pior coisa que tem é personagem sem motivação. Aquele cara que tá ali sobrando no elenco, sabe? Você lê e fala, o que esse cara tá fazendo aqui? Por que não corta ele, sabe? Tá só ocupando espaço, tá ocupando linha aqui. É horrível. Acho que o maior exemplo, tá, de elenco que não faz sentido, na minha humilde opinião, de Mero Mortal, é Dragon Ball. Meu Deus do céu, eu adorava Dragon Ball, mas eu vi assim, gente, o que o Yantia tá fazendo aqui ainda? Se eu fosse o Yantia no universo do Dragon Ball, e eu me ligar, e aí, vai ter um churrasco aqui em casa, bora? Eu ia falar, vou não. Porque vai ter um alienígena que vai brotar do nada e vai me matar de novo. Eu cansei de morrer. Ó, lá na minha academia, eu sou o cara mais forte de todos. Lá eu sou sinistro. Com vocês, eu sou um bosta. Então, ó, não vou não, tá? Valeu, beijos. Se eu fosse o Yantia, eu não ia mais andar com a galera do Dragon Ball. Na moral. E não só o Yantia, tô dando ele de exemplo. Vários outros. E eu sinto isso no Dragon Ball, cara. Tipo, tem ali um elenco enorme, um monte de figurante. E eu fico, caraca, o que eles estão fazendo aqui ainda? O que eles estão aqui? Sabe? Tipo, só mata, deixa morto logo, sabe? Então não bota na história. Então, se o seu personagem não tem uma motivação pessoal... Ó, personagem sem motivação, ou ele sai da história, ou ele morre. Aí por mim. Tem muito livro que eu vejo isso. O Caldela é bom fazer isso. O Caldela, quando eu tô lendo o livro do Caldela e eu sinto que aquela missão daquele personagem chegou a uma conclusão, o arco narrativo dele se concluiu, eu já sei, ou vai morrer esse personagem, ou vai se ferrar, né, ou vai dar aqui alguma treta, tá ligado? Porque não dura, mas por causa disso, porque se não tem uma motivação, se não tá buscando algo, tá fazendo o que na história? E o Caldela é um bom exemplo. Ele tem o Bernard Branelon, que é um cara, é o Paquiderme Galante, né? Curioso, né? O cara chamado Bernard, quase meu nome, né? É o Paquiderme Galante. E todo mundo que lê me conhece fala, caraca, muito sacado esse personagem. Mereço. Mas o Bernard, ele tá lá nas terras dele, tá lá com a família dele, saca? Tá de boas. Ele foi pra guerra no segundo livro, porque tinha que ir pra guerra. Tirando isso, ele não fica dando rolê por aí, porque ele tem mais o que fazer, sabe? Outros personagens ou morreram, né? Ou então se ferraram, né? Tipo, nível assim, sequestraram uma criança, né? Sequestrar criança é uma motivação muito séria, né? Acho que para quase todo mundo, né? E aí a história continua, tá? Então, motivação é simplesmente algo que o seu personagem busca. Simples assim. E isso é algo que tem que estar presente em toda a história. Uma coisa que eu não suporto particularmente o personagem foi escolhido pra ser o herói. E aí abre o céu, né? A mão divina aponta pra ele e fala, você, salva o mundo aí. Ele, beleza, eu vou salvar o mundo. Que bosta de motivação, cara. Que frustrante, sabe? Exemplo aqui também de um livro, tá? Que eu vi no anime, que é Crônicas da Guerra de Lodoss, Record of Lodoss War. Tá sendo publicado agora em português. Tô louco pra botar minhas mãos nesse livro, tá? São livros bem interessantes. E eu vi, no caso, é japonês, então teve livro e depois teve anime, eu vi o anime. Eu adorei a série, tá? Gostei do Pan, que é o herói, sabe? Ele tem toda aquela história clássica de... Cara, é aquela história assim, feijão com arroz, que é... Sabe aquela coisa assim que é o que você gosta? É o que você quer? Falei, caraca, que herói clichê, adorei ele, sabe? Eu assisti nessa vibe de, tô aqui só... tirando minha cabeça só, tá ligado? Tô só curtindo a viagem, adorei o herói. É um rapaz que o pai dele foi cavaleiro e agora ele quer ser herói também. Simples, né? Gostei. Teve uma segunda série do Record of Lodoss War que botaram um outro herói da história, Spark, nome do herói.
Achei ele um saco, um bosta. Eu até acho que. Eu tentei entender. Tipo, o cara é um herói imaturo e tá ainda se desenvolvendo, tá ainda se tornando um herói. Mas ele toma atitudes muito idiotas, muito burras, muito imbecis. É que eu falo de empatia, sabe? Por que eu tenho empatia por um e tenho empatia por outro? Eu, Bernardo, não tenho empatia por decisão estúpida. Personagem que faz burrice, eu não consigo gostar. Se o personagem faz uma burrice, uma tolice, sabe? É literalmente assim, cara, o reino em perigo e o cara, em vez de chamar ajuda, ele, vou resolver aqui sozinho, e se ferra. Eu vi o cara, que maldito, ele tinha 1000 pessoas, ele podia ter ido bancar o herói e ter dado um grito, perigo aqui! Percebe? Mas o personagem foi tão estúpido que eu não tive empatia por ele, e daí em diante esse personagem acabou assim, ganhando oportunidades de provar que ele tem potencial para ser um herói, só que ele era um estúpido. E isso é uma coisa que também influencia muito em histórias. Se o seu personagem não tá merecendo o avanço que ele tá tendo na história, isso é mais sobre enredo, tá? Mas tô aqui falando disso, vou dar esse pezinho fora da pauta. Se o seu personagem não conquista as coisas por mérito próprio, isso também frustra os leitores, tá? Tem o livro, cara, Diablo. Tem o livro do Diablo, A Ordem, se não me engano, que é o Deckard Cain e a menininha a Leia. Sendo que, assim, em resumo, tá, do livro, o Deckard e a Leia entram em enrascada, a Leia, tipo, tem um surto de poder muito louco e explode todo mundo dos inimigos e eles sobrevivem. E é isso. Nossa, mas que broxante, sabe? Porque não é mérito dela eles sobreviverem, não é mérito do Deckard Cain, é só um deus ex machina aqui, sabe? E eu vejo, isso é uma coisa que pega muito, tá? Os seus leitores têm que sentir que as conquistas são merecidas. O progresso, desafio, obstáculo e progresso. Isso é importante. Vou falar mais disso, tá? Na live de enredo que vai ter, tá? A gente tá tendo live aqui todo dia. Hoje é live de personagem, amanhã é de cenário, depois de amanhã é de enredo. Vou falar disso na live de enredo, tem mais detalhes. Vai ser sobre obstáculos e objetivo, tá? Mas já sabe, né? O objetivo tá aqui falando agora, é a motivação do seu personagem. Não tem motivação, o que eu faço? Ou então concluiu a motivação dele. Ou mata, ou tira da história, ou dá pra ele uma motivação nova, né? Até funciona se você quiser, não, eu quero que meu personagem tenha uma motivação muito abrangente, sabe? O Ash Ketchum do Pokémon, que ele quer ser o melhor treinador de todos. É uma motivação que funciona pra proposta daquela história e que tá aí, né, há, sei lá, 20 anos, mais de 20 anos já, lançando anime. Né? Então, beleza. O Goku, a mesma coisa. O pessoal adora o Goku, sabe? Mas, enfim, mas é bacana você pensar, né, que também o seu leitor não é otário, tá? O seu leitor não vai ficar lendo pra sempre. Pensa numa motivação que ao menos sustente aí a sua história, né? O seu livro, pelo menos, tá bom? Enfim. Vou ler aqui os comentários. Quem tiver pergunta, dúvida, crítica, sugestão, manda agora. Aqui, o Rona falou, você falou de como 3 personagens agem quando em situação... Ah, tá, eu falei de 3 personagens e o Rona falou dos arquétipos. É bacana essa abordagem do Rona, é uma boa abordagem, acho válido, tá? Eu não seguiria particularmente, mas acho uma boa abordagem. Jaque Machado, como harmonizar o elenco melhor? Pense desde o início, pensar na realização conforme o conflito avança. Aguinha? Eu acho que quando a gente tá criando o personagem, tá criando o elenco, a gente tem que olhar para esse elenco não ficar nem igual demais e nem incoerente. Né? Então, por que esse elenco aqui anda junto? Sabe? Eles têm algum objetivo em comum, eles são obrigados a andar juntos, eles se gostam, sabe? Que eu acho que é a melhor opção, mais simples, né? Tipo os Stranger Things, os rapazes são amigos, cara, e é isso, sabe? No caso do Stranger Things é um caso interessante, né? Se a gente for rever a primeira temporada, o que acontece nós temos um grupo de amigos e as pessoas ao redor deles, né? Então tem o irmão mais velho de um, tem a irmã mais velha de outro, aí tem o namoradinho babaca da menina, né? Aí tem a mãe do menino que sumiu, aí tem o xerife da cidade. O xerife da cidade, ele tá numa posição, né, que ele se relaciona com todo mundo, querendo ou não, ele é o xerife da cidade, então ele tem essa responsabilidade. Mas todo o elenco é conectado, mas o que mantém eles juntos? Os 3 amigos.
Os 4 amigos, só que um some na temporada. Então, quer dizer, né? Às vezes é isso. Às vezes uma pessoa é quem carrega o elenco inteiro. Porque é o amigo que leva os amigos com eles. Esse elenco não se dá muito bem, mas esse cara é quem ancora essa galera. Uma abordagem. Enfim. Então, eu penso nessa harmonia do elenco no começo, né? Antes de eu escrever o primeiro capítulo do livro. Qual que é o elenco e o que eles têm de harmônico, o que eles têm de desarmônico. Eu acho bacana isso. E acho bacana ter alguma dose de conflito no grupo. Que é aquela coisa de que um vai abordar de uma forma, outro vai abordar de outra. Exemplo que eu falei de comportamento, né? Tem um que é sempre na violência, tem outro que é sempre no diálogo, sabe? E outro que é sempre na inteligência, na estratégia, no conhecimento. São 3 formas que todas podem dar errado. Todas podem dar errado. Porque o cara da diplomacia pode ser o cara que fica, não, gente, vamos encontrar um meio termo aqui pra situação. E os outros não querem meio termo por coisa nenhuma, sabe? Então, isso geraria aí umas tensões, uns atritos bacanas. Eu gosto de elenco com atrito, não necessariamente com conflito, mas no mínimo com atrito. Porque, né, é como pessoas de verdade se relacionam, sabe? Temos nossos atritos. Aqui. Isabel Travassos. Eu, como leitora, sinto muita falta de personagens mais parecidos conosco. Principalmente personagens principais, que a gente são de pele clara, cabelo liso e olhos claros. Sim, temos muitos clichês, sabe? Até acho que muito desse motivo é o que a gente tem muito em Hollywood, né, também, que a gente tá acostumado com esses atores que são, pra mim, muito parecidos, sabe? É sempre um Antônio Bandeiras, um Tom Cruise, um Brad Pitt e... Enfim, os caras são bem parecidinhos uns com os outros. Acho que realmente precisamos de mais personagens mais autênticos. Até porque a literatura é o lugar ideal pra gente trazer mais variedade nas nossas histórias, sem se prender, né, aos arquétipos do que a gente tem na televisão, no cinema, etc. Jaque falou aqui, tudo posso no Dragon Ball que me fortalece. Eu adorei Dragon Ball, principalmente o Z, né? Mas eu confesso que depois do Z eu parei, particularmente. John Stash. Vilões que são maus por serem pessoas ruins é uma coisa ruim? Ou ligar essa maldade ao objetivo dele o torna melhor? Tem muitas formas da gente criar bons vilões, tá? Acho que é meio bizarro isso dele. Ele é mal porque ele é mal. Bizarro isso. Não faz sentido, sabe? Eu acho que é bacana. Dois fatores interessantes sobre os vilões, tá? Pro vilão, os fins justificam os meios. Então o vilão pode ser um cara que ele quer algo e ele só não mede as consequências para conseguir esse algo. Ele pode querer paz mundial querendo escravizar o mundo inteiro e acabar com a liberdade no mundo, mas pela paz, para ele, vale a pena, sabe? Ou então o contrário, é um cara que ele quer libertar o mundo, ele quer promover a liberdade, mas ele faz isso explodindo cidades com ataques terroristas, matando inocentes no caminho. E para essa pessoa, né, quem morre no caminho é um preço pequeno a se pagar, sabe? Eu lembro um filme que eu acho que sou o único que gosta desse filme, que é o Super-Homem de 2006, né, com Brandon Hoots como Super-Homem, que a Lois Lane fala com o Lex Luthor, tipo, você vai matar milhões, e ele bilhões, sabe? Ele tá ciente do que tá fazendo, mas ele fala, estou devolvendo para as pessoas o poder que pertence a elas e pegando a minha fatia desse bolo que eu mereço, né? Cara, e pra mim isso é um vilão, sabe? O cara, ele acredita que tá fazendo bem às pessoas, mas ele tá fazendo um sacrifício necessário e tá pegando a parcela que ele julga que ele merece pelo grande ato dele. E ela fala, você tá brincando de Deus. E ele responde, quem brinca de Deus é quem voa lá no céu com uma capa vermelha. E, sabe? Tipo, nossa, esse cara é muito... aquele Lex Luthor foi brilhante, 1000 vezes melhor do que o Lex Luthor do Zack Snyder, diga-se de passagem, né? Até porque quem perde pra aquele não empata com ninguém, né? Mas enfim. Acho que o vilão é um cara que pode ter esse que é o ponto. Cria o vilão como você cria um personagem, tá? Cara, cria o vilão como você cria todos os personagens. E aí pensa, qual que é o objetivo dele? O que ele quer, sabe?
E aí, e pensa nisso, ele pode querer qualquer coisa. Só o fato dele não medir consequências, ele se torna um vilão. É o Dick Vigarista. Cara, corrida maluca. Olha só, corrida maluca. Todo mundo quer o quê? Vencer. O objetivo é um só do elenco inteiro no Corrida Maluca. Quem que é o antagonista? É o Dick Vigarista. Por quê? Porque ele tá passeio. Tipo, só o que muda, o que torna ele o vilão da história é o comportamento dele. Se for ver, o que define aqueles personagens seria ali o comportamento deles e o histórico deles, porque o objetivo é o mesmo, sabe? E aí você tem lá a aparência, tem ali o comportamento e tudo mais, sabe? E o antagonista da história é simplesmente aquele que, o vilão da história é aquele que trapaceia. Mas ele quer o que todo mundo quer, vencer. E aí? E se a gente for ver uma história, né, uma competição artística, uma competição atlética, sabe? Quem é o vilão da história? Pode ser simplesmente quem é o rival do herói, pode ser, pode nem ter essa relação de vilão, acho válido, né? Apenas o cara que também quer vencer, e beleza, né? Mas se você quer botar um vilão na história, bota ali um cara que tá... É o caso do Rock, quando ele enfrenta o Ivan Drago. Pô, o Rock toma anabolizante, sabe? O Rock matou o Drago, né? O Drago toma anabolizante, o Drago matou o Apollo Creed, sacou? Então, quer dizer, isso torna ele um vilão, sabe? E a gente fica louco pra ver o Rock derrotar o Ivan Drago, mas por causa disso, que a gente vê, o cara matou o outro, né, e ele trapaceia, ele não joga limpo não, sabe? O cara todo bombadão lá. Enfim, sabe? Mas eu tava falando aqui de objetivo, né? Falei já, objetivo é você, basicamente... Então, na verdade, tive uma pergunta, voltei lá atrás. Mas não se esquece, o objetivo é muito importante. E às vezes, sobre o objetivo do vilão. Pensa nisso. Dá ao seu vilão um objetivo e bota simplesmente que ele não mede as consequências para alcançar aquele objetivo dele. Pronto, tá aí um vilão que funciona em qualquer história. Não. Alan, sobre motivação, o vilão antagonista prefere aquele que segue a maldade até o fim ou que acolhe a maldade a maldita redenção? Depende de cada história. Depende da... Enfim, isso aí vai ao gosto de cada um, sabe? Vai do seu gosto, vai do que você acha interessante. Tá bom? Inclusive tem um assunto... Cara, vilão é um assunto que rende tanto que tem uma aula inteira só de antagonista no curso de estética. Eu falo sobre criação de cenário, cenário enredo, mas eu falo de aparência, falo de motivação, falo de histórico, falo de tudo, né? E tem um vídeo, uma aula inteira só sobre vilão, de tão importante que é esse assunto. E realmente rende muito. Pra ter noção, tá? A noção de antagonista e vilão não é igual, tá? Nem protagonista e herói, tá? E principal. Pra você ter noção, tá? Pra você ter noção, protagonista é simplesmente aquele que muda ao longo da história. E antagonista é o personagem que causa a mudança. Essa que é a relação entre eles. Você tem uma noção de como que esses assuntos, né, são interessantes. Senhoras e senhores, para finalizar aqui a pauta de hoje, depois eu volto aqui nos comentários, tá? Se liga. Além do comportamento e da motivação, é muito importante que seus personagens, seus leitores tenham empatia pelo personagem certo e tenham antipatia também pelos personagens certos também, errados no caso, né? É terrível que o leitor não tenha empatia pelos seus. Isso mata a história. Eu já li história que eu não tinha empatia pelo personagem e isso broxou a leitura total. E o que é ter empatia por um personagem? 2 exemplos aqui, tá? Eu li um conto de um colega meu que ele fala o seguinte: o protagonista, ele vivia meio que numa situação ruim, ele era explorado, tinha ali um vilão que era todo tirânico ali,
Só que eu não vi isso sendo feito. Ele só fala, olha, esse cara aqui, ele vive numa cidade bem ferrada, tá? E era isso, tá? E eu, beleza, né? Aí o cara foi encontrar o tal vilão, só que o cara, ele prestou um serviço ao vilão, tá? Porque o vilão era o chefão da cidade e o cara era um ferreiro, se não me engano. Só que o cara chegou e fez um monte de grosseria pro vilão. E eu fiquei, caraca, que desnecessário, era só ficar quieto, era só calar a boca, sabe? Você podia perder a chance de ficar calado. Aí quando esse personagem principal saiu da presença do vilão, os capangas do vilão cercaram o cara e enfiaram a porrada nele. E eu falei, bem feito, mereceu, tem mais de que apanhar mesmo. E parei de ler a história aí. Porque, caraca, que protagonista bosta, tá ligado? O cara merece, o cara perdeu a chance de ficar quieto, sabe? E aí esse que é o ponto. Aí, regra de ouro, mostre, não explique. Tinha que ter primeiro mostrado o vilão sendo o vilão, pra aí sim a gente entender. Não basta me explicar, não, mas ele falou aquilo porque ele não aguentava mais, e ele não aguentou e falou, e ele sofreu muito abuso. Eu não vi isso acontecer. Eu não vi. Então eu não sei, eu não sinto, não me conectei com ele. Mostre primeiro, explique depois. Tinha que ter mostrado o vilão fazer algo injustificável primeiro, que até então o vilão não nada de errado, sabe? E aí sim eu teria simpatia, ok? Outro caso aqui de falar empatia, eu nem terminei de ler um livro, mas que, cara, é uma história meio de amor, mas tinha até gatilho no começo. E, cara, é um cara que era todo zoado, o cara era viciado, dependente químico, e aí ele meio que teve que trabalhar pra menina, aquela menininha toda também com síndrome do pânico, e tem que ficar lá cuidando dela na casa dela, sabe? E a ideia é dar pra eles alguma empatia, mas os dois eram muito... Cara, mas era difícil gostar dos dois. Ele, do cara, porque o cara era um grosseirão, tipo, sabe, um babaca grosseiro com todo mundo, num nível assim, que cansava, enchia o saco, sabe? E ela, porque a menina não fazia nada, ficava, tipo, só parada, só chorava, sabe? E aí, o que me fez parar com esse livro foram duas cenas. Uma que, tipo assim, o cara olha só que assunto pesado. O cara viciado foi atrás de uma menina, que a menina era afim dele e ele era só grosseiro com a menina, num nível assim, que sabe, tipo, de novo chegou a menina e de novo ele fez grosseiro com a menina. Tá cansado já de ler ele fez grosseiro com a menina toda legal com ele, sabe? Mas aí ela afim dele, sabe disso. Ele foi atrás dela, sem dinheiro, sem nada, pra sustentar o vício dele. Ela deu pra ele o vício dele, só que ela meio que assedia ele nisso, e ele depois veio pagar esporro nela. Tipo, aquilo que você fez não foi legal, você se aproveitou de mim. Caraca, tipo, o cara fica dando esperança pra menina, que é afim dele, que ele só trata ela mal, ela continua sendo legal com ele, e ele quer bancar de dar lição de moral nela, da onde? Todo errado, sabe? E depois disso tem a cena que esse cara pega a menininha principal, que é que tem síndrome do pânico, e sacode ela pelo braço. Cara, não conseguia. Não consegui. Falei, não, sabe? Esse foi o ponto que eu não consegui voltar a ler esse livro. Porque eu não tava conseguindo gostar de ninguém na história. Eu não conseguia torcer pra que aquele cara ficasse bem. A menina torcia que ela fizesse terapia e ficasse bem. O cara, eu queria que ele explodisse. Eu queria que a desgraça dele no final, porque ele é um cara detestável, sabe? Mas ele sofreu um acidente de carro e ele perdeu os parentes e o irmãozinho dele. Não adianta ter... Percebe só, não adianta o cara ter um histórico trágico que ele tinha, e não adianta ele ter uma situação assim, que a gente compreenda, realmente a situação dele tá muito ferrada. Não adianta se o comportamento dele nos faz ter antipatia por ele. Eu posso estar aqui, vários exemplos, vários exemplos. Então, é importante que os seus leitores sintam empatia, tá? Os seus leitores vão sentir empatia pelos seus heróis, protagonistas, né? Pelos seus principais, através das virtudes. Quais são as virtudes que vão fazer o leitor se conectar com esse personagem? Sejam virtudes que ele vai admirar, sejam virtudes que ele vai sentir que ele também tem. Tá? Exemplo clássico, o Peter Parker cuidando da tia May. O cara cuida da tia doente, brother.
E quem tem parente velho se conecta com isso, sabe? Todo mundo vai ver Tia May, vai lembrar de alguma tia, alguma avó, alguma tia-avó, alguma bisavó até, de repente, não é verdade? E ver o Homem-Aranha cuidando da tia dele gera empatia, tá? Um bom exemplo assim. Então vamos lá, a gente se conecta, se identifica com os protagonistas pela empatia, pela virtude deles, gera empatia pela virtude. Pelos vilões, a gente se conecta com os vilões pelos vícios deles, que nós também somos imperfeitos. Então, o lado sombrio do vilão faz a gente se conectar com esse vilão, tá? E os anti-heróis, estilo Geralt de Rivia, a gente se conecta pela virtude e pelo vício. Show? Vou ler aqui mais algumas mensagens. Aqui. O Paulo falou aqui, um dos meus vilões favoritos é o do anime chamado Bleach, nunca vi. Aizen. Foi bem construído e quando foi revelado pegou todo mundo de surpresa, não conheço. O Ronan falou aqui, quanto aos vilões, eu acho incrível quando ele efetivamente acha que está fazendo certo e nem pensa que está destruindo tudo para conquistar o ideal dele. E ver como salvação. Isso é bem bacana mesmo. Edu Casola. Também acho a importância do antagonista com o mesmo peso do protagonista, concordo, na ficção. Na vida real, os valores morais escondem mais vilões, mas eles estão mais por perto do que imaginamos. Verdade. Exatamente isso. Senhoras e senhores, um gole d'água. Senhoras e senhores, temos live amanhã sobre cenário, depois de amanhã sobre enredo. Teremos live sábado e domingo, teremos live segunda e terça é live sem parar agora, que é para você desbloquear de uma vez por todas a sua escrita, o seu potencial de escritor. Quem está chegando agora, quem pegou o bonde andando, volta no começo da live, vê tudo. Quem tiver qualquer dúvida, pergunta, sugestão, manda em comentário, pergunta nos posts, manda por inbox. Eu demoro para responder inbox, mas eu respondo sempre, tá bom? E segunda-feira vai ter uma oferta especial pro curso Escrita Épica. Vai ser uma oferta, assim, inédita, uma oferta que eu nunca fiz antes, tá? Que vai ser para beneficiar a todo mundo. Esse aqui que é o nosso objetivo, trazer o melhor conteúdo da melhor forma possível para todo mundo, tá? E eu sei que esse processo da gente realmente se especializar é muito importante, senhoras e senhores. Porque, assim, ninguém aqui vai... Cara, hoje em dia, publicar um livro no Brasil é papo de alguns milhares de reais, tá? E é complicado você investir alguns milhares de reais no seu livro, né? Com um enorme risco de acabar encarando muitos problemas. Muitos. Porque, cara, se ninguém te ensinou, a culpa não foi sua. Mas agora que a gente tá tomando consciência da importância de aprender, e, cara, tem muito assunto a ser debatido, sabe? Tem muita coisa a aprender. E, cara, qualquer artista estuda. Músicos estudam, ilustradores estudam, atores estudam, tá? Toda a arte exige esse esforço de estar buscando aprimoramento constante, tá bom, senhoras e senhores? Por isso que eu vou fazer uma oferta especial a partir de segunda-feira. Qualquer dúvida até lá, manda inbox que eu vou falando, mas nosso foco aqui é trazer o melhor conteúdo que essa plataforma nos oferece, tá bom? E aí, através de outras plataformas, eu consigo te oferecer conteúdos ainda melhores. Como, por exemplo, o grupo de WhatsApp, o Clã dos Escritores, está com mais de 100 escritores lá. O pessoal está trocando informação, trocando novidade. A gente distribuiu convites para a Bienal de São Paulo lá no grupo, tá? A gente trocou divulgação, a gente trocou engajamento, a gente fala o que tá rolando no mercado editorial. Então é um grupo muito bacana. Entra no link da minha bio e se inscreve no grupo também, que lá tem as primeiras novidades, tá? Tá bem bacana. E em cada plataforma eu ofereço o melhor que essa plataforma me oferece. E se você quer ter o melhor conteúdo de todos para realmente
tornar a sua escrita aqui com certeza já é boa, mas alcançar um nível de excelência, o melhor caminho é o curso de escrita épica. Então se liga que vai ter em breve uma oferta espetacular, ok? Senhoras e senhores, uma honra, até amanhã e a gente se esbarra no multiverso.